É isso aí, malta, sejam todos bem-vindos ao Metaverso e Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje vou fazer a análise com spoilers do terceiro episódio da série animada Comando das Criaturas, que é o primeiro projeto novo DCU liderado pelo James Gunn. Eu gostei bastante deste episódio, achei-o bem interessante. Ele repetiu meio que a receita do segundo episódio, que foi seguindo a história principal e ao mesmo tempo intercalando com flashbacks do passado dos personagens. Neste episódio, o personagem que foi, vamos dizer, o foco foi o robô recruta. Nós descobrimos um pouco mais da origem triste dele, do passado dele. E vemos que, como eu supus no primeiro vídeo de análise, esta série vai fazer isso nos primeiros episódios, até vamos acabar todos os personagens, não é? Ela vai nos contar a história do personagem no episódio e vai intercalando com a história principal. Isso aí é interessante, malta. Talvez seja um pouco repetitivo, talvez, mas se eles fizerem isso de uma maneira boa, interessante e que nos faça gostar da história que estamos a descobrir do personagem, aí vai ficar interessante, malta. E eles têm conseguido fazer isso, conseguiram fazer isso no segundo episódio e neste terceiro episódio. E eles repetiram a mesma receita, mas não ficou, vamos dizer, maçante. Ficou interessante porque eu gostei de descobrir a história do robô recruta. Este terceiro episódio começa de onde o segundo parou. Nós vemos que a equipa vai resgatar a noiva e a Nina, que tinham sido, vamos dizer, capturadas no último episódio pela Circe e os seus, vamos dizer, filhos de Mithra, seus mercenários, a sua gangue, né? E basicamente aqui esta cena vai sendo intercalada entre o flashback do robô recruta com a companhia Moleza e o resgate da equipa, a Nina e a noiva. Aqui temos umas interações bem interessantes e engraçadas da Nina com o robô e do robô com a Nina, não é? Onde nós vemos que o robô considera mesmo uma amiga e que, vamos dizer, a relação deles é muito interessante. Além disso, o flashback, nós vemos o robô recruta com a companhia Moleza, como eu disse anteriormente, e aqui nós temos a aparição do Sargento Rocky, que já foi, não foi confirmado, mas há rumores que ele talvez no futuro do novo DCU ele ganhe um filme. Talvez seja um filme animado. Acho que seria interessante, malta. Se o robô recruta aparecesse junto com a equipa dele e ele talvez desse um filme interessante, malta. Além disso, nós também vemos aqui todo o potencial do robô recruta. Vemos todas as habilidades dele e vemos ele mostrar porque é que ele foi criado, que foi matar nazistas. Isso aí foi muito doido, malta. A cena em que ele tem o grande destaque naquele flashback, a equipa dele é emboscada e ele começa a matar todos os nazistas que vê pela frente. E depois disso ele torna-se amigo da companhia Moleza e meio que ele se torna um companheiro para eles. Agora voltando a falar do dia atual, onde nós vemos o resgate da equipa. Nós vemos que a equipa percebe que aquilo não é uma armadilha para eles, mas sim é uma distração para a Circe e os seus filhos de Mithra atacarem a princesa. Vamos dizer que ela fica meio desprotegida, não é? Ela tem a equipa de segurança dela, mas sem o comando das criaturas lá para a proteger, ela fica meio que vulnerável, mais vulnerável, e abre vamos dizer, uma abertura para a Circe e os seus capangas, os seus filhos de Temícera, atacarem a princesa. Na cena em que vemos a equipa a voltar para o castelo, para resgatar a princesa, a cena é intercalada com mais um flashback do passado do robô recruta, onde nós vemos ele a ser meio que apresentado num programa de TV. Isso a cena é bem interessante e engraçada, porque nós vemos que o robô recruta só tem um objetivo e foi criado só para uma coisa. E isso aí meio que torna-se um pouco triste. Mas essa cena aí leva a outra cena do passado do robô recruta que é muito interessante. Que é quando o Dr. Williams Magnus pega o robô recruta para o estudar. E isso aí é bem interessante porque deixa um easter egg para a equipa de heróis Metal Mans, que é uma espécie de robôs humanoides feitos de ligas metálicas diferentes com consciências que são construídas por Dr. Williams Magnus. E é uma equipa, vamos dizer, um pouco desconhecida, não é assim muito conhecida da DC, mas é bem interessante. E basicamente nesta cena nós vemos que o Dr. Williams Magnus está
a estudar o robô para no futuro do novo DCU e ele construí-los. Isso é bem interessante, malta, porque eu estou a gostar bastante desta ideia do James Gunn. Basicamente, neste episódio ele já fez dois easter eggs e deixou duas possibilidades abertas para novos projetos no novo DCU. Porque primeiro nós tivemos o Sargento Rocket e a Companhia Moleza, e agora nesta cena nós tivemos o Dr. Williams Magnus a estudar o robô recruta para mais tarde neste novo DCU ele criar os Metal Men. E sendo bem sincero com vocês, malta, eu estou a gostar bastante destas ideias do James Gunn para este novo DCU. Ele está a fazer várias referências a coisas clássicas do universo DC e ao mesmo tempo ele consegue-nos propor propostas para novos projetos. Basicamente, depois destes episódios saírem, ele vai ver o que é que os fãs disseram, se eles acham interessante ver alguma produção destes personagens, estas referências, se nós entendemos essas referências ou não. Isso aí é bem interessante, malta, porque o James Gunn gosta de fazer várias referências, nós já sabemos disso, em outros projetos dele, e ao mesmo tempo ele assim consegue nos propor novos projetos e expandir este novo DCU. Isso aí é bem interessante, estou a gostar bastante destas ideias e deste estilo que ele está a pôr nesta produção. E é nestes pequenos detalhes que nós vemos que o James Gunn é um fã assim como nós e está a ter muito carinho ao construir este novo DCU. Na cena seguinte nós vemos o ataque dos filhos de Themyscira ao castelo para tentar matar a princesa. Vemos aí também que eles são um bando de idiotas, mas isso cria umas cenas bem engraçadas. Também vemos que a princesa está-se a conseguir virar sozinha, proteger-se dos filhos de Themyscira, está a conseguir fugir deles. Também vemos que o comando das criaturas chegou para proteger a princesa. Mas a cena, vamos dizer, é interrompida, é intercalada com mais uma lembrança, mais um flashback do passado do robô recruta, onde nós descobrimos o destino dele depois da guerra e depois dele ser estudado por vários cientistas diferentes. Nós vemos que ele vai parar a uma coleção militar de um maluco, vamos dizer assim, para não chamar outra coisa, não é? O problema disso, que torna-se meio que engraçado e doido ao mesmo tempo, é que o robô recruta foi parar a coleção militar de um nazista, ainda por cima. E quando ele descobre isso, ele acaba com um grupinho de nazistas todo. E essa cena é incrível porque é intercalada entre a cena do robô recruta no passado a dar cabo daquele grupo de nazistas e vemos também ele nos dias atuais a matar, vamos dizer, os filhos de Themyscira. É muito engraçado quando ele pergunta ao General Flex se eles são nazistas, se os filhos de Themyscira são nazistas. E obviamente com um sorrisinho, vamos dizer, malvado, o Rick Flex Sr. diz que eles são nazistas, sabendo o que o robô recruta ia fazer com eles. Isso aí é muito engraçado porque é a cena onde o robô recruta brilha, ele fica todo contente. E aí no episódio nós temos duas cenas que são intercaladas, que é o robô recruta a matar aquele grupo de nazistas no passado e ele a matar no presente os filhos de Themyscira. Isso é muito engraçado e vemos que ele fica muito feliz. Além disso nós também vemos upgrades que o Dr. Williams Magnus fez a ele. Isso aí é muito fixe, foi muito interessante, foi a cena onde ele brilhou e onde ele se divertiu, porque nós vimos que ele sentia falta de ter uma equipa, como a Companhia Moleza, que ele fazia parte, ele sentia falta de ter assim companheiros, de matar nazistas com eles. E aqui meio que ele está a divertir porque ele estava a fazer o que ele gosta de fazer, que é ter uma equipa e matar nazistas com eles. Isso aí é bem engraçado, foi a cena onde o robô recruta mais brilhou, isso foi muito fixe esta cena. É pena que a diversão do robô recruta durou pouco, porque a Circe o destruiu. Para surpresa minha, malta, apanhou-me de surpresa, foi uma cena bem interessante, malta. O robô recruta a dar cabo de todos os filhos de Themyscira e a Circe aparece do nada e destrói o robô recruta, surpreendendo toda a gente, isso foi bem interessante. Além disso, nós também vimos nesta cena que foi intercalada, que o robô recruta foi condenado à prisão por ter matado aquele grupo de nazistas no passado. E foi assim que ele foi parar, vamos dizer, à prisão e à equipa M, ao comando das criaturas.
Depois que a Circe destruiu o robô recruta, ela foi a tentar matar a princesa, mas ela foi impedida pelo Doninha, que deu uma surra nela e humilhou-a. Além disso, nós também vimos que o Dr. Forços queimou a cara dela, e isso aí até assustou o Rick Flag Sr., malta. A noiva até disse a ele: tu não querias monstros? Tens aqui os monstros. Deram um cabo da vilã. Humilharam a Circe, uma das feiticeiras mais poderosas da DC. Isso aí foi insano, foi muito engraçado. E surpreendeu, malta. Conseguiu-me surpreender, isso foi bem interessante. Depois disso, nós também vimos que a Nina foi ver se conseguia salvar o robô recruta. Vimos que ela pegou na cabeça dele e ele diz as suas últimas palavras. Foi uma cena muito triste, foi interessante a cena, mas foi triste. Mas eu não sei, tipo, como ele é um robô, talvez alguém o consiga montar e trazê-lo de volta. Não entender, malta? Alguém que trabalhe para a Amanda Waller consiga montar o robô de novo, como ele era antes, e conseguiu trazê-lo de volta à ativa, não é? Mas foi uma cena muito interessante. Vimos que ele no fim estava feliz por ter conseguido uma equipa, estar junto com a sua amiga Nina e a sua equipa, o comando das criaturas, a matar nazistas, que é a coisa que ele mais gosta, ou podemos dizer, gostava de fazer, não é? Mas foi uma cena triste, malta. Foi bem interessante, mas também foi triste. Eu gostei bastante. E aí o episódio termina com a Circe a dizer que o comando das criaturas não sabe o que fizeram. Eles vão acabar com o mundo, deixando assim um gancho para o próximo episódio. Será que a princesa é uma ameaça maior do que a Circe? Será isso? Não sei, malta, mas deixou o hype para o próximo episódio, deixou um gancho para o próximo episódio. Isso aí é bem interessante e eu quero muito ver qual é que vai ser tão a grande ameaça desta série, não é? Mas foi bem interessante, malta. Eu gostei bastante deste episódio, estou a gostar bastante desta série e das ideias que o James Gunn está a trazer para este novo DCU. E por esse motivo, a minha nota de 0 a 10 para o episódio é 8,5. Está no mesmo nível do episódio 2. Ainda não chegou ao 9, mas está num bom caminho, malta. Estou a gostar bastante do caminho que esta série animada do Comando das Criaturas está a seguir. E está bem interessante, malta. Eu gostei bastante deste episódio e estou ansioso para ver o próximo. Malta, por hoje é tudo, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem o like, é a maneira de saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo, deste tipo de vídeos. Se não forem subscritos, subscrevam, malta, e ativem o sininho das notificações. Se quiserem, podem deixar nos comentários a vossa opinião, ou alguma sugestão, ou alguma pergunta sobre o vídeo, que eu quando puder eu respondo-vos. E até podem me dar sugestões para outros vídeos, malta. Espero que tenham gostado, obrigado por tudo, o vídeo fica por aqui. Fui!